Muito bem, gente, vamos girar o assunto então. Eu queria passar a bola para o Vini, porque o Danilo Gentili disse que o Jair Bolsonaro pediu a sua cabeça lá no SBT. É isso mesmo, Vini? É isso mesmo, Paulo. E olha que Bolsonaro e Gentili, até pouco tempo atrás, eram bastante próximos. O Danilo Gentili até apoiava a eleição do Bolsonaro, foi alguém muito crítico ao PP durante toda a sua carreira, mas depois da eleição do Bolsonaro, o Gentili começou a bater um pouquinho também no atual presidente e tem desagradado um pouco dos seus seguidores, de um eleitorado que também estava muito próximo ali ao Gentili. E aí, o que acontece, né, Paulo? A gente repercutiu aqui, recentemente até, quando o Bolsonaro confirmou que estava com Covid-19, que muitos humoristas acabaram fazendo piada com isso. Um desses humoristas foi o Danilo Gentili, e ele acabou até falando que Covid-19 foi a primeira coisa positiva que o atual presidente apresentou até o momento. E aí alguns seguidores do Gentili, que são eleitores do Bolsonaro, que são apoiadores do Bolsonaro, acabaram se incomodando com essa piada do apresentador, e é bom lembrar, humorista Danilo Gentili. Aí uma das seguidoras respondeu o seguinte para ele lá no Instagram: olha, Danilo, parei de seguir você neste momento. Você foi defendido pelo cara e agora desejou que esse mesmo cara morresse. Nem para nosso pior inimigo desejamos o mal. Lamentável. Viva o bem, viva bem, vida longa. E do que essa seguidora está falando, né, sobre essa defesa do Bolsonaro ao Gentili? Lembra quando o Gentili acabou sendo processado, até naquele caso da Maria do Rosário, entre outras questões aí que ele sempre bateu de frente com o PT, o Bolsonaro, em algumas dessas oportunidades, saiu em defesa do Danilo Gentili. Mas olha só o que o Gentili respondeu para essa seguidora. Pode botar de novo aí na tela o print. Ele disse o seguinte, ó: fui defendido por ele uma ova. Saiba você que tomei processo por defendê-lo. E esse FDP foi lá pedir minha cabeça e censura no meu emprego quando critiquei o fundão eleitoral. E o seu filho usa rede de difamação contra mim. Aí o Gentili também chama o Bolsonaro de mentiroso, diz que ele mente quando defende liberdade de expressão e que não o engana mais. E que ele sabe que esses comentários que ele recebe são organizados em grupos de apoiadores do Bolsonaro, achando que vão intimidá-lo, mas não vão conseguir. E que quanto mais mensagens ele receber, mais ele vai zoar. Aí, de novo, ele usa o termo, né? Esse FDP e a família de vagabundo dele. Pois é, mensagem forte aí, então, do Danilo Gentili. Aí, ontem, durante aquela live que o Bolsonaro sempre costuma fazer, e mesmo estando doente, mesmo estando aí com Covid-19, o Bolsonaro fez a live dele ontem, ele chegou a comentar sobre esses termos aí que o Danilo Gentili se referiu a ele e também sobre essa acusação de pedir a cabeça, de ligar para o emprego do Gentili pedindo para que ele fosse demitido. Será que isso realmente aconteceu? Vamos ver o que o Bolsonaro respondeu. Uma notícia triste, né? Eu lamento aqui, eu não tenho nada contra nem a favor, sou Danilo Gentili, tá? Me acusando de ter procurado o SBT para demiti-lo. Jamais procurei órgão de imprensa nenhum para demitir quem quer que seja. E outra, me chama de FDP aí. Então eu lamento pessoas que têm problemas, né? Não sei se teve problema, parece que teve problema com o SBT, e elege um responsável pelo seu insucesso. Não sei, né? Coitada da minha mãe, está viva, 93 anos de idade, e leu um negócio desse aqui, né? Pois é. Sempre espontâneo aí, né, o presidente Jair Bolsonaro. E aí o Danilo Gentili, Paulo, também respondeu essa lamentação do presidente Jair Bolsonaro de tê-lo chamado de FDP, e aí disse o seguinte no Twitter, ó: comediantes, não digam FDP. Essas palavras feias devem ser usadas apenas em reuniões ministeriais oficiais. Dessa maneira, evita-se chocar pobres senhoras e mamães inocentes. Foi a resposta do Gentili ao Bolsonaro, se referindo, obviamente, àquela famosa reunião ministerial de 22 de abril, onde o presidente também pronunciou ali alguns palavrões, né, Paulo? Paulinha, tadinha da mãe do presidente, hein? Tadinha.
Enfim, gente, que grande confusão, não é mesmo? Serviu pra gente rir essa manhã, né? Mas se o Bolsonaro Você tá feliz de fato com essa pediu briga, a hein, cabeça Paulinha? de alguém, malvada. né? Isso é sério, por exemplo, né? Isso que o Danilo falou é sério. O presidente ligar numa emissora e pedir a cabeça de um profissional porque, enfim, fez alguma crítica ao governo. Mas o Bolsonaro não respondeu a isso, na verdade ficou mais #chateado pelo FDP. O Adriles, como a Paulinha disse, né, é Ele uma acusação negou, né? muito séria, né? Negou. É sério, né? Como a Paula disse, é uma acusação muito séria que o Danilo fez, né? Ele deveria comprovar essa acusação. Eu acho que o Silvio Santos jamais cederia uma chance. O Silvio Santos é muito interessante. Ele tem um pressuposto oposto ao do Che Guevara, né? Ai, governo, sou a favor. Mas ele é democrático no sentido. Quando a Raquel Sherazade, que eu me lembro que ela começou a criticar acerbamente alguns princípios do governo, acho que foi no Michel Temer ou na Dilma, ele falou, não, você tem toda a liberdade de fazer nas suas redes sociais. Aqui não. Aqui a gente só transmite notícia. E o Danilo Gentili tem uma postura mais asséptica, mais tranquila, né? E mais apolítica no seu programa de televisão, ao contrário das suas redes sociais, que ele é bem acerbo. Já o Danilo Gentili segue à risca o pressuposto do Milor Fernandes, que eu acho válido. A imprensa é a oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Só que ele deveria perceber, eu acho, amadurecer esse conceito do Milor, de que a imprensa também hoje é um princípio forte de poder. E que essa mesma imprensa é fortemente criticada, às vezes justa, às vezes levianamente, pelas redes sociais. E eu acho isso tudo, já disse e reitero, um princípio de maturidade democrática. São os 3 poderes e o 4º poder que levam críticas e pedradas o tempo inteiro. Assim, o Danilo Gentili, que faz parte dessa imprensa, também é legitimamente criticado nas redes sociais por suas opiniões, justa ou levianamente. Agora, eu acho, sinceramente, indo mais a fundo na psicologia dessas críticas, que todo mundo acha que são princípios de vigilância democrática, de princípios morais. Eu acho que não. Tem muita coisa de ressentimento travestido de sentido de justiça quando você critica o governo. O governo é uma espécie de bode expiatório das pessoas, para bem ou para mal, aqueles que o adoram e aqueles que o odeiam. Muitas vezes estão usando do seu ressentimento que se traveste em um tipo de julgamento moral. Eu acho que isso tudo, esses princípios democráticos de críticas, de contrapesos, de vigilância de um dos poderes, do povo em relação aos poderes, é tudo um grande surubão democrático, sabe? Um grande coito. Quando você tem um coito sexual, nunca é apenas uma coisa afetiva, amorosa, gentil e complacente. Sempre Continue, tem, por favor, toma lá, continue. leva mais fundo, vamos lá. Ou seja, tem um quê de agressividade sexual Alguém me no ajuda, coito sexual. E é assim que a democracia funciona. Um xinga de lá, Entendi. outro xinga de cá, e outro vai mais fundo. Mas é tudo amor. No fim, é um grande coito sexual, o grande princípio democrático de todos, querendo sacanear todo mundo. Mas no fim, todo mundo se ama, entendeu? Eu acho que Jesus amado. Ótimo. Foi muito bom. Vamos parar por aqui, 10 e gente. 20. Eu acho. Gente, vamos lá. Vamos Freud explica a democracia vamos- e as críticas democráticas. Gente, depois dessa aula a respeito do coito, vamos falar um pouco. Joel Pinheiro, é o seguinte, tiro O Paulo curto. ficou até perdido. Desculpa. Não, é porque realmente é um negócio É assim. isso aí. Melhor metáfora para as críticas democráticas é o coito Consertado. sexual. Toma lá, vai, mais. Todo Então, mundo se é ama. porque tem que ter Vamos uma, lá, uma dá cara, inteligência. Tem que ter uma inteligência cara. acima daquilo que é o normal do ser humano. Mas enfim. Joel, é o seguinte, tiro curto agora. Você acha que o presidente da República Vamos lá. faria mesmo isso? Veja só, o Danilo Gentili disse que o Bolsonaro pediu a cabeça dele, né? O Bolsonaro negou peremptoriamente que ele tenha ligado. Agora, isso não exclui a possibilidade de que alguém ligado a ele, algum filho dele, algum assessor dele, não sei, tenha ligado e pedido. Essa possibilidade está em aberto. Olha, se eu acho que o Bolsonaro seria eticamente capaz disso, eu acho que seria, cara, mas também não estou acusando. Não é porque ele seria capaz que ele fez. Então, não sei realmente o que aconteceu ali. Não acuso ninguém sem saber, sem ter no mínimo alguma evidência. Vamos ver. Mas não acho que seja uma conduta abaixo do que eu esperaria, do caráter do digníssimo presidente da República. Agora, outra coisa, hein? Estão acusando o Danilo, eu estou vendo muita gente acusando o Danilo de ter celebrado o querido a morte do presidente. Isso não aconteceu em momento nenhum, hein? A piadinha que ele fez com o Covid era assim, esse exame do Bolsonaro de Covid é a primeira coisa positiva do governo dele. Isso aí não é desejar a morte de maneira nenhuma. Isso aí sim, é fazer uma piada ali com o que aconteceu, mas é muito diferente
torcer para que Bolsonaro morra ou qualquer outra coisa. O Danilo, eu tenho achado que ele tem tido muita inteligência na maneira de se colocar, inclusive na resposta aí ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro chocado com o FDP. Pô, Bolsonaro, francamente, né? Se tem uma pessoa que não deve estar chocada com o uso de palavrão nesse mundo, é o senhor. Então, faça-nos o favor e respeite a nossa inteligência minimamente. Adriles, bem curto que eu preciso mas ouvir a o Zé Maria. positividade de um resultado de uma doença infecciosa leva a uma doença ou então a morte. Eu acho ótima piada, eu acho que pode se fazer piada com morte, e eu acho que o humor é subversivo e tem que ser politicamente incorreto, sim. Mas que é uma piada mórbida, Enfim. Ok. Zé Maria Trindade, Zé, conta pra nós, repercutiu essa fala do Danilo Gentili aí em Brasília ou passou desapercebido? Falou com o presidente, né? Eu devo dizer o seguinte, sobre o FDP, juiz de futebol, político e agora jornalista, tem que se acostumar com isso aí, que se transformou em normalidade. Devo dizer que o presidente Jair Bolsonaro não lida muito bem com essas críticas, não, viu? Essas críticas pessoais, da família dele, e principalmente essas insinuações de torcida pela morte ou pelo agravamento da doença. Ele não lida muito bem. Nós, nos Pingos nos Is, nos acostumamos a transmitir ali, eu acho, uma notícia in natura, né? Uma notícia aberta, uma comunicação franca, nunca vista na história deste país. Talvez, assim, eu comparo com Getúlio Vargas, lá na DIP que ele criou para fazer um comunicado direto, né? Então, nós transmitimos e depois comentamos a live do presidente. Então, ontem a gente acompanhou exatamente esta indignação. Eu diria que o presidente não falou, mas pode ter sido um ministro que é genro do dono da TV, sei lá. Mas o meu testemunho é de que isso é comum. Não é tão raro assim um político tentar. Não é conseguir, mas tentar. Comigo já aconteceu e o meu chefe, eu liguei para o meu chefe e falei, e aí? Ele disse, olha, um empresário tem 2 prazeres, quando contrata e quando demite. Então, assim, se alguém quer me tirar esse prazer, eu fico sem função. Então, quem contrata e quem demite aqui sou eu, me respondeu o empresário, no sentido de não aceitar. Não acho que o presidente tenha esta postura, não tem. Agora, sobre esse embate, ele sabe fazer isso, ele sabe, e até gosta, né? E essa discussão mantém o bolsonarismo muito vivo. E mais, o Gentili não é um funcionáriozinho qualquer, não é um repórter, não é um funcionário do SBT. Ele é um showman, um contratado especial, tem um contrato, não é carteira assinada, né? E uma das principais estrelas do SBT. Se ele sair, deixa um buraco, deixa uma vaga. Então, nem acho justo o Gentili se comparar a um funcionário, dizer, ele queria a minha cabeça, como se eu fosse um funcionáriozinho indefeso. Não é o que eu penso dele e da função e do programa dele. Então, eu não acredito que o presidente tenha tomado essa decisão. Se um presidente da República ligar para uma emissora pedindo para tirar um programa, ele tira. Ele tira. Bolsonaro tem força para fazer isso. Não é um pedido nem uma sugestão. Um presidente pode chegar para uma emissora e exigir, fica muito complicado. Muito bem, Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, mais uma semana conosco aqui no Morning Show. Zé, segunda-feira você está por aí, né? Sim, uma sexta meio diferente, né? Eu pego minha moto, dou uma volta, tudo fechado, muito complicado. Depois eu queria ver uma foto ou um vídeo do Zé Maria Trindade andando de moto. Imagina, Vini? Sensacional, hein? Sensacional. Muito bem, Zé, abraço para você. Até segunda-feira, querido. Muito obrigado. Bom dia.